Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Nós vamos agora fazer uma breve retrospectiva de 2019 na área de finanças. Comigo no estúdio está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, nós tivemos um ano turbulento, um ano com uma nova gestão, um novo governo federal, com uma série de questões filosóficas e de administração muito diferentes de governos anteriores. E lógico que isso deixou o mercado um pouco inseguro, pelo menos é a leitura que eu faço a grosso modo. Só que algumas medidas foram muito bem recebidas, como por exemplo a simplificação no processo de abertura de empresas, que é uma atitude elogiada por empresários em todo o país. Outras nem tanto, né? Mas o fato é que 2019 foi sim um ano turbulento. Mas que análise você faz desse período que passou? Bem, o que a gente tem que lembrar? A gente saiu de um governo que certamente era de esquerda, né? Vamos colocar assim, e iniciou um governo que não tinha histórico de nada, né? Na própria política econômica não se tinha perspectiva do que seria feito. No começo do ano, a gente tinha uma taxa de juros que estava próxima de 6,5%, né? Uma inflação que estava 2,78%, né? A bolsa não tinha nenhuma valorização muito expressiva ainda. O ouro também ele teve uma leve valorização e no transcorrer de todo esse caminho que a gente teve, aí seja a guerra comercial que tem entre Estados Unidos e China, toda a pressão internacional, as polêmicas do próprio Bolsonaro, né? E agora inclusive com a soltura do Lula, né? De lá para cá aconteceu o quê? A gente teve a taxa de juros no Brasil, continuou caindo, então ela estava 6,5%, hoje ela está 5%, né? E a expectativa é com que ela vá para 4%, segundo o que várias pesquisas indicam, né? Vá para 4% no ano que vem. A inflação, ela estava 2,78%, ela está 3,5% mais ou menos hoje, né? Acumulada de 2019 para cá, a inflação subiu um pouquinho. E a gente teve também, e nesse sentido também há uma expectativa de que a inflação suba mais um pouco no ano que vem, né? Outro detalhe, a Bolsa de janeiro até o momento, ela subiu aproximadamente 22%. Muita coisa. Tá? Enquanto o ouro, né, um detalhe importante, subiu lá seus 28% de valorização. O ouro representa geralmente aquela moeda de fuga, né? Então, tenho incertezas, as pessoas compram ouro, né? Por isso, algum dos motivos da alta do ouro. Outro ponto, o dólar, de certo modo, se estabilizou de janeiro até agora, uma valorização acumulada de mais ou menos 3%. Tá? Então, a gente tem, de fato, um cenário econômico e político que ainda é turbulento, as pessoas elas não têm tanto interesse em se projetar a longo prazo por receio do que pode acontecer, né? Porém, a gente percebe aí dos últimos indicadores que a economia ela continua melhorando. Ainda que em passos curtos, ela continua melhorando. Principalmente o setor de serviços, tá? E o setor de varejo. Então, esses setores eles têm obtido uma valorização um pouco maior. Você vê em alguns índices do próprio relatório Focus ou de alguns índices governamentais uma melhora desses índices, mas ainda muito ingênua. Só que a gente ainda orbita na questão o que pode acontecer nos próximos anos, seja em cenário internacional, né? Agora recentemente os Estados Unidos está discutindo com a China sobre a independência ou não de Hong Kong, que a China está querendo tomar parte da liberdade de Hong Kong e os Estados Unidos não quer que isso aconteça, né? E isso acaba movimentando também o mercado. Então, apesar de nós termos cenários adversos, a gente vê até pela evolução da própria Bolsa, né? E é sempre importante lembrar que as empresas, elas, apesar da economia influenciar muito, mas elas têm vida própria. Então, as empresas elas podem se valorizar mesmo em cenários adversos. E justamente nos cenários adversos que as melhores empresas são filtradas, né? Aquelas que são ruins, as que estão endividadas, geralmente elas quebram, né? Elas saem do jogo e abre caminho para quem conseguiu ter alguma resiliência
nesse cenário, se destacar mais para o futuro. Você mencionou a questão das polêmicas causadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele realmente causou algumas, mas os filhos causaram outras, né? Esse temperamento da família, vamos colocar assim, prejudica o investimento financeiro, gera instabilidade no mercado? O Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, considerado o melhor investidor do mundo, ele sempre fala assim que a longo prazo os investimentos são certos. A curto prazo, tentar acertar é uma tentativa de adivinhação. O que a gente vê sempre no curto prazo, tá? E fenômenos políticos, eles vão sensibilizar muito mais os investimentos no curto prazo. Então, de qualquer post que um presidente, um filho do presidente possa fazer, pode sim afetar a curto prazo, mas não necessariamente isso afeta, como eu falei, a integridade e estrutura das empresas que compõem o país. Ela altera a percepção de valor que as pessoas têm sobre o futuro, mas a percepção do futuro e aquilo que está sendo construído por trás dos bastidores é muito diferente. Então, a política ela pode interferir nas oscilações de curto prazo. Para um especulador, isso é uma mão cheia para poder atuar, né? Se o mercado for certo, né, existe muito o que a gente fala de teoria do mercado eficiente. Se o mercado fosse eficiente, se as pessoas soubessem o que vai acontecer, você não teria valorização de nada, porque tudo estaria precificado. Como a gente tem muita incerteza no Brasil, e a política é uma das coisas que norteia muito a nossa evolução, essas incertezas elas abrem espaço justamente para se aproveitar dessas ineficiências do mercado, dos investidores, que seria basicamente dizer, comprar na baixa e vender na alta. Bom, nós tivemos que empresas se destacando, falo de grandes empresas, aquelas que são mais famosas dentro do contexto financeiro, que empresas se destacando no cenário brasileiro ao longo de 2019? Magazine Luiza é um exemplo muito bom. O Bradesco, tá? Só lembrando que isso não são recomendações de compra de ações, né? Mas a Magazine Luiza, você vê em qualquer matéria, nas revistas, né? O próprio Banco Bradesco, ele teve uma política de enxugar boa parte da estrutura. Então, você vê no setor bancário, por exemplo, todas essas fintechs que estão saindo, que são as agências virtuais. O Bradesco ele optou por dar uma enxugada na estrutura física justamente para reduzir custos, né? Outros nomes, a Petrobras pode-se citar que eles estão num processo de reestruturação da empresa, né? A Vale, mesmo com todas as tragédias que ocorreram, ela teve uma valorização muito significativa, inclusive com as tragédias, né? Ela teve uma valorização superior a 200%, 300% no período, entende? Se a gente for pegar lá desde 2016. Então, nós temos muitos exemplos, tá? Se a gente for procurar aqui, olhar mesmo em casa, né, o que aconteceram com algumas empresas próximas, né? Vamos pensar uma Grendene que fabrica chinelo, uma Ambev teve alguns casos, talvez não tão interessantes, mas é interessante para o investidor ele procurar e não pensar as empresas, as ações, como cotações, como números e valores, mas como empresas, né? Como era antigamente. Então, por exemplo, olha na tua casa o que você tem de produtos e qual empresa que fornece aquilo. Você tem uma calça da Renner, né? Você tem um cartão da Elo, da Cielo, né? Uma conta no Itaú, um chinelo da Grendene, então uma cerveja da Ambev. Então, a evolução dessas empresas a gente pode acompanhar de maneira muito clara. Para os investidores, até interessante, quem quiser se aprofundar mais, para ver relatórios, ver crescimento dos balanços e tal, seria procurar na internet por RI, ou relacionamento com o investidor, e o nome da empresa. Jogando isso daí, você cai direto no site dessas empresas, que vão dar todos os dados e subsídios aí para uma tomada de decisão sobre as empresas estarem crescendo ou não. Mário, obrigado pela leitura de 2019. Pelo visto não foi um ano tão ruim, pelo menos em alguns aspectos, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.